Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carol, sou confeiteira. Aqui no meu canal eu trago muitas dicas sobre o meu trabalho. Então se você é confeiteira, já fique por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. Mas se você não é e gosta de cozinhar, de aprender sobre esse mundo da confeitaria, pode ficar por aqui também, eu trago muitas dicas e também receitas caseiras para vocês, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha produção dos bento cakes. Essa é a quarta vez que eu faço eles, porque eu faço geralmente uma semana sim, uma semana não, em dias esporádicos à pronta entrega, tá? Depende da minha agenda de encomendas de aniversário também, que eu trabalho sozinha na minha produção, então eu tenho que conciliar tudo isso. E os clientes têm pedido muito essa semana, porque na semana passada eu não fiz, então hoje é quinta-feira e amanhã, na sexta, eu vou ter os bentôs à pronta entrega. Então eu vim trazer para vocês, porque vocês gostaram muito do meu primeiro vídeo sobre os bentôs, então eu trouxe para vocês mais essa vez, para vocês acompanharem um pouquinho aqui como é essa correria dos bento cakes, tá bom? Essas fofurinhas que tá todo mundo apaixonado. E se você quer acompanhar, quer aprender, vem comigo nesse vídeo. E o primeiro passo, gente, é fazer o recheio. Seria também a massa, né? Caso você ainda não tenha ela pronta, mas eu já tinha assado mais cedo. Então elas já estavam frias e após o almoço eu fui fazer os recheios. Tô cortando aí 5 caixinhas de leite condensado para colocar na minha brigadeirinha. E, gente, pensem numa coisa maravilhosa é ter brigadeirinha, sério. Um dos meus melhores investimentos até hoje é a brigadeirinha. As minhas brigadeirinhas, né, tem 2, graças a Deus, porque adianta muito a nossa vida. Enquanto ela faz 5 receitas em 25 minutos, eu demoraria muito mais que isso para fazer à mão, fora todas as outras coisas que eu posso estar fazendo enquanto ela mexe os meus recheios, né? Então é maravilhoso. Eu vou fazer aí o brigadeiro branco e eu tô acrescentando somente o leite condensado e o creme de leite, eu não coloco mais nada. Fui colocando aí, eu abro a parte de baixo da caixinha e a de cima para ela ficar assim toda retinha, que eu consigo tirar o máximo possível para não ter desperdício, né? O preço que tá o leite condensado a gente tem que aproveitar. Agora é só colocar aí o motor dela e vou levar ao fogo. Fui pegar ali é um temporizador que vem com ela, que a gente coloca ali os minutos. Aí eu vou colocar 25 minutos para esse brigadeiro branco e vai ser o suficiente. Aí agora é só ligar ela na tomada e acender o fogo do fogão. Tem umas que não precisam do fogo, tá? Elas são 100% elétricas, mas a minha precisa. E agora ela vai ficar aí trabalhando pra mim, enquanto eu vou adiantar outras coisas. E agora já ficou prontinho. Eu sempre pego essa partezinha aí que mexe e coloco dentro do recipiente que eu vou virar o recheio pra tirar o excesso, tá vendo? Porque sempre fica bastante brigadeiro ali. Agora eu coloco um pano de prato, porque a panela tá quente, né? Eu acabei de desligar o fogo, apoio ele ali em mim e viro o recheio, gente. Isso aí é um pouquinho perigoso, eu já quase me queimei. Já aconteceu do pano escorregar, mas porque tem um suporte, sabe? Da gente virar ela também, mas eu não tenho ainda esse suporte. Então eu viro assim, coloco o plástico filme para não criar nenhuma película enquanto esfria. Sempre em contato com o brigadeiro. Nunca deixar sem o plástico filme ou que seja um saquinho de congelamento aberto também dá muito certo. Eu até prefiro porque ele não enruga tanto igual o plástico filme, mas hoje eu não tinha, então eu usei o plástico filme. Vou deixar esfriando. Já coloquei outra brigadeirinha de brigadeiro branco e vou fazer agora o brigadeiro tradicional na minha outra brigadeirinha rosa. Eu deixo a rosa só pra fazer o de chocolate, não sei porquê. Parece que se eu fizer o branco, o brigadeiro branco na brigadeirinha rosa, é como se eu estivesse fazendo na panela errada. E coloquei ali também o leite condensado. E vou mostrar pra vocês, gente, daqui a pouquinho, uma dica pra fazer o brigadeiro tradicional sem criar nenhuma pelotinha de chocolate em pó. Eu gosto sempre de diluir todo o pó no leite condensado puro, sem o creme de leite, tá?
Aí eu coloco aí todo o leite condensado primeiro, as 5 caixinhas também. Na verdade, eu não lembro se eu coloquei 5 ou 4, porque esse de chocolate ferve mais do que o branco. Já aconteceu de transbordar. Então, se eu tiver pertinho do fogão ali, eu coloco 5 receitas, porque aí quando ele subir, eu vou abaixar o fogo e ele vai abaixar também a fervura e não vai entornar. Agora, se eu não estiver perto, já aconteceu dele subir a fervura, o fogo continuar alto, porque eu não tava lá para abaixar ele, e ele acabar entornando. Então, nesse dia, eu acho que eu coloquei 4 sim. Aí eu gosto sempre de peneirar, porque eu uso o chocolate 50%, então ele vem mais concentrado. Aí sempre vem com essas bolinhas de chocolate. Se você não peneirar, não vai ter problema, mas vai ficar umas bolinhas de chocolate no seu brigadeiro. Eu não gosto muito, porque eu gosto dele bem lisinho mesmo, e eu faço dessa forma. Agora é só diluir. Vocês podem ver que ele é até um pouquinho difícil de se misturar no leite condensado, por ser bem concentrado. Mas eu faço dessa forma. Depois de diluir o chocolate, eu coloco o creme de leite, dou uma misturadinha e levo pro fogo. Assim ele fica bem lisinho. É só colocar também um motorzinho, da mesma forma da outra, colocar os pininhos para ela ficar ali bem firminha. E ligar. Coisa maravilhosa. Coloquei também o temporizador dela, porque como as duas foram pro fogo em tempos diferentes, né? Precisam de minutos diferentes também. Enquanto elas fazem o recheio, eu vou cortar os morangos para nossa geleia de morango, gente. Teve seguidor me pedindo nos comentários, tá? De um outro vídeo, eu falei que ia trazer, então eu trouxe para vocês. Não tem segredo nenhum, gente. A coisa mais fácil do mundo é fazer geleia de morango. Eu já higienizei eles, eu deixo de molho um pouquinho na água. Depois jogo aquela água fora, lavo eles de novo em água corrente, tiro todo o cabinho deles, tá? E vou cortando. Eu não corto eles pequenininhos demais, dependendo do tamanho do morango, eu corto só em 4 partes, porque eu gosto da geleia mais pedaçudinha. Vocês podem ver que não fica tão pequenininho. Agora eu vou adicionar um limão espremido. Eu gosto de usar o espremedorzinho, mas no dia ele tava guardado em algum lugar que eu não achei, porque quando a gente precisa, a gente não acha, né, a coisa. Aí eu espremi na mão mesmo. Tem 2 caixinhas de morango aí, eu coloquei um limão e 150 gramas de açúcar, tá bom? O limão vai ajudar a engrossar o caldinho da geleia e o açúcar também, porque eles vão encorpar, mas é opcional também. Já fiz sem limão, dá bem pouca diferença. Agora, a brigadeirinha branca já ficou pronta, eu tirei ali, coloquei o brigadeiro tradicional para trás e a geleia. Vocês podem ver que ela vai subir fervura e descer. Nisso, eu vou dar mais uma misturadinha. A cada uns 5 minutinhos vocês vão misturando, tá? Ela costuma ficar uns 30 minutinhos no fogão ali em fogo baixo, tá? Pra não queimar. E quando chega nessa consistência eu já desligo, porque ela ainda não tá tão encorpada, mas quando esfriar vai encorpar mais. Depois aí no vídeo eu vou mostrar pra vocês quando eu for usar, que ela já vai estar fria, vocês vão perceber, tá bom? Aí agora eu já peguei as minhas massinhas, já estavam assadas, frias. Já ensinei pra vocês em outro vídeo aqui no canal, tá bom? Massa chiffon pra bento cake. Se você ainda não viu, corre lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora é só ir cortando todas elas. Sempre no terceiro risquinho ali do nivelador, tá bom? Porque aí vai dar certinho. E agora já é a noite, vamos à montagem. Coloco aí no fundinho um pedacinho de plástico filme, peguei os acetatos já cortadinhos no diâmetro do bolo. Esses acetatos eu já compro em 5 centímetros de altura, tá bom, gente? Peguei também o meu durex, eu tô usando esse mais largo aí, mas eu prefiro até o mais fininho, porque esse aí eu corto ele no meio, pra ele não ficar tão grosso. E agora é só colocar a massinha, pegar o acetato e fechar ele com durex. Não tem segredo, gente. Eu sempre deixo o plástico filme no fundo para que não passe umidade, tá bom? Pro guardanapo do bentô. Essa caldinha que eu tô utilizando é aquela que eu também já ensinei pra vocês, que eu bato no liquidificador 1 leite condensado para 1,5 litro de água, tá?
Esse aí é de Dois Amores. Então, eu coloquei na mesma camada o brigadeiro tradicional e o brigadeiro branco, tá bom? Vou dar uma apertadinha ali, mas não muito, tá, gente? Não é pra prensar o bolo, só mesmo pra assentar tudo ali no seu lugarzinho direitinho. E assim eu fui fazendo em todos eles. Muito fácil, muito simples, não tem segredo. Nas primeiras vezes eu demorei um pouco mais, porque eu ainda não sabia o jeito certinho pra produzir numa escala maior. Mas conforme a gente vai fazendo, a cada vez que a gente faz, a gente vai pegando mais a prática e vai agilizando mais o processo. Aí eu vou montando todos eles, vou colocando ali no meu outro lado da bancada, que também já tá limpinha, já higienizei tudo certinho. Porque depois, quando eu for cobrir todos eles com um chantininho, fica mais fácil, que eu faço todos de uma vez só. E olha que maravilhosa a nossa geleia de morango, gente. Olhem só como ela encorpou depois de esfriar. Ela fica maravilhosa, é muito sucesso aqui entre os clientes. Esse bolinho com brigadeiro branco e a geleia de morango é o primeiro a acabar todas as vezes que eu faço. Sai muito bem. E vocês podem perceber que eu faço uma camadinha extra ali do lado de fora pra cercar a geleia de morango, tá bom? Pra ela não vazar do bolo. Esse passo é muito importante. Coloco uma colherzinha e meia, por exemplo, ali de geleia. E quando eu vier com a massinha por cima, vocês vão ver que a massa entra em contato com a bordinha de recheio e cobre toda a geleia lá, ela nem aparece, então não tem risco de vazar. Eu faço esse mesmo processo nos bolos de festa também, porque como a geleia é mais cremosa, né, para ela ficar bem segura ali dentro e não trazer nenhum risco de estrutura pro nosso bolo, eu faço dessa forma. Agora eu peguei meu chantininho já batido, e vou cobrir todos eles assim primeiro e vou vir alisando somente depois, tá bom? Porque assim agiliza o processo. Eu não bati muito ele, não precisei nem deixar chegar naquele ponto de fazer o buraco no meio da batedeira, porque assim ele não fica tão firme, fica mais fácil de alisar, tá? Mas mesmo assim eu dei uma hidratadinha nele antes de utilizar. Agora eu peguei aí uma espátula mais larga que eu tenho e é só alisar. É muito simples. Peguei também, gente, um copo com água gelada e filtrada, tá? Porque quando você perceber que o seu chantininho tá um pouquinho poroso, porque conforme ele fica parado ali em cima dos bentôs, ele pega uma certa porosidade. Então, a gente alisa, vocês vão ver como eu vou fazer. E quando eu vejo necessidade, eu coloco a minha espátula na água e dou uma passadinha por cima do chantininho. Ele fica perfeito, brilhoso, super lisinho, tá? E é só ir fazendo esse mesmo processo em todos eles. Tô utilizando essa hamburgueira de isopor. E o guardanapinho é guardanapo de festa mesmo, tradicional, tá, gente? Eu apenas compro ele estampadinho, na estampa que tiver lá mais bonitinha. Já usei de bolinha, preta e branca, ou com amarelinho, com rosa, com vermelho. Nesse dia só tinha xadrez azul e xadrez preto. E o meu preto já tinha acabado, então eu tô utilizando o azul. Agora são os últimos bentôs. E depois desse último processo de alisar, eu vou armazenar eles na geladeira, para que no outro dia, que seria a sexta-feira das vendas, eu faça as escritas conforme os clientes pediram, tá? Aí a minha bailarina, e olhem só o segredo, gente, para a escrita não manchar. Ganache de chocolate, maravilhosa. Receita 1 por 1, por exemplo, 100 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite. Somente isso. E eu usei a cobertura fracionada, na verdade, tá? Não foi chocolate nobre, porque a consistência dela fica bem melhor para escrever. Já testei com chocolate nobre também, que é o que eu prefiro usar para todos os preparos aqui da confeitaria, mas realmente para essa escrita o efeito da cobertura fica melhor, tá bom? Eu não faço demarcação nenhuma com palito de dente antes de escrever, nem nada, porque eu já tenho um pouquinho de prática, mas se eu não gostar da escrita, ou se eu escrever alguma coisa errada também, é só tirar, só passar a espátula por cima, porque a ganache sai muito mais fácil do que se fosse o chantininho preto, por exemplo. Porque se você tirar o preto, ele sai manchando toda a parte branca. Geralmente você tem que colocar uma camadinha branca por cima de novo, pegar um chantininho novo, colocar por cima, alisar novamente, para depois escrever de novo. Com a ganache não, ela não sai manchando o chantininho, então é ótimo.
E aí é só escrevendo com calma, nem acelerei essa parte do vídeo para vocês verem que tem que ser bem devagar mesmo, pra gente garantir que não erre nem a escrita, não esquecer nenhuma letrinha ali para ter que escrever de novo. Mas eu levo em média 1 minuto, no máximo 2 por bolinho, depende também da escrita, né? Essa minha cliente pediu para eu escrever assim: eu quero você comigo até o fim, faz um pix pra mim. Eu achei uma gracinha, gente. Aí vocês podem perceber que na última frase que eu vi que tem mais espaço, eu até aumentei a letra um pouquinho para não ficar muito vago, né, o bolo. E, gente, um detalhe, se você tiver errado, só, por exemplo, assim, a pontinha do R eu não gostei que ficou um pouquinho mais grossa do que eu queria que ficasse. É só você pegar um palitinho de dente e acertar, tá bom? Bem devagarzinho ali, principalmente se você estiver utilizando a ganache, esse conserto é muito simples. Por exemplo, ali no faz, ficou um risquinho a mais, tá vendo? Entre o A e o Z, depois eu só passei a pontinha do palito de dente e já consertei. Muito rapidinho, muito fácil, tá? Esse bonequinho Flork, depois que a gente pega a prática, ele é muito facinho de fazer. Os meus primeiros ficavam meio feinhos, eu tirava e fazia de novo. Agora eu não tô precisando tirar mais, não. Fiz uns coraçõezinhos também, que ela pediu. E ele ficou assim. Fechei, coloquei o adesivinho. E depois de todas as escritas feitinhas, estão todos na geladeira, aguardando os clientes retirarem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijo, fiquem com Deus, até o próximo!